Olá, pessoal. Hoje nós vamos resolver mais alguns exercícios sobre o teorema da divergência. Então vamos iniciar aqui com esse exercício que pede que a gente calcule qual que é o fluxo do campo F, que é x ao cubo menos y ao cubo, y ao cubo menos z ao cubo e z ao cubo menos x ao cubo, através aí da fronteira do sólido, que é limitado por esse paraboloide aqui, e pelos planos, né, pelo plano x igual a zero, pelo plano y igual a zero e pelo plano z igual a zero. Então a gente quer só a parte que está com o x maior ou igual a zero acima do plano yz, y maior ou igual a zero, então acima do plano xz, e z maior ou igual a zero, ou seja, acima do plano xy. Vamos começar com um esboço, certo? Rapidamente aqui, só para a gente ver como é que essa minha figura vai ficar, tá? Só para a gente ver isso. Bem, a princípio a gente tem um paraboloide, né, que é côncavo para baixo, o eixo dele é o eixo Z, então a princípio a gente teria uma figura assim, certo? Se fosse apenas limitado pelo paraboloide e com Z maior ou igual a zero, então a gente teria essa figura aqui, ó, certo? Seriam duas superfícies, certo? Uma delas seria o paraboloide aqui em cima, a outra seria esse plano aqui embaixo. Mas a gente também está limitando ela ó, com x maior ou igual a zero e com y maior ou igual a zero. Então a gente não está olhando para nada que esteja aqui desse lado, nem para nada que esteja aqui na parte de trás, certo? A gente só está olhando para a parte que tiver nesse pedaço daqui. Ou seja, na verdade, a região que a gente quer é essa. Deixa eu apagar aqui agora para ficar mais claro o que é que a gente está olhando de fato. Não tem nada aqui atrás. Pronto, a região da gente é essa aí. Tem o paraboloide aqui, certo? E é limitado por esses outros três planos aí que aparecem na figura, certo? Então agora, vamos aplicar o teorema da divergência para a gente determinar qual que é o, o fluxo de F através dessa superfície inteira, que são quatro superfícies, né? Tem a parte que está realmente no paraboloide, tem essa lateral aqui, tem a lateral de trás e a parte que está embaixo. Então, se fosse fazer pela definição, seriam quatro integrais de superfície que a gente teria que calcular. Então, o que é que diz o teorema da divergência? Que o fluxo de F através da superfície S, que é exatamente o que a gente está querendo calcular. Aqui S é a minha superfície inteira, está formada pela união das quatro, tá? Isso aqui é igual à integral tripla calculada na região E. Quem é que é essa região? É a região que é interior a essa minha superfície. E eu integro a divergência do campo F, certo? Então vamos determinar quem que é a divergência de F aqui. Eu tenho que derivar essa componente aqui, certo? Em relação a x, vai dar 3 vezes x ao quadrado, mais, aí agora eu derivo essa aqui com relação a y, dá mais 3y ao quadrado, mais eu derivo essa aqui com relação a z, dá mais 3z ao quadrado, ou seja, 3 vezes x2 mais y2 mais z2, certo? E agora eu tenho que descrever como que eu vou representar essa minha superfície aqui em algum sistema de coordenadas. Para paraboloides, o sistema mais interessante é usar coordenadas cilíndricas. Tá? Então a gente vai dizer aqui que o x é r cosseno de θ, que o y é r seno de θ e que o z é
é o próprio z. Como que o z varia? Por exemplo, a gente poderia dizer que o z varia de 0 até 1, certo? É uma possibilidade. Ou a gente pode deixar os limites fixos aí no R. Aí a gente escolhe. Mas um dos dois vai ter que ficar com os limites fixos e o outro fica com os limites dependendo do primeiro, tá? Mas θ é o mais fácil de a gente dizer aqui. Ó. Θ é a minha rotação horizontal a partir do eixo que tiver aqui, do eixo x, no caso. Então aqui o θ varia de 0 até π sobre 2. Beleza? O que mais que a gente sabe? Vamos olhar agora, por exemplo, como que o R, certo? Como que o R varia. O R é a distância até o eixo, certo? O eixo do meu paraboloide aí é o eixo Z. Os pontos que estão no eixo Z, eles têm R, certo, igual a 0. E qual que é o maior R, certo, possível para pontos que estejam aí nessa minha superfície? Os pontos que estão aí, que estão mais distantes do eixo Z, são os pontos que estão nessa circunferência aqui, ó. Como a gente já tinha falado, ela está aqui embaixo, é uma circunferência que está no plano Z igual a 0, tá certo? Então vai ficar ó, x2 mais y2 igual a 2. Quer dizer que o raio dessa circunferência aqui é raiz de 2. Raiz de 2, então, é o maior valor que eu posso ter para o R, que é a distância até o eixo. Pronto, e o Z? O Z eu vou deixar com os limites variáveis. O Z ele vai variar daqui de baixo, ou seja, ele inicia em Z igual a 0 e ele aumenta até bater no paraboloide. Certo? E é sempre assim, ele inicia em 0 e sobe até bater no paraboloide. Então, ele começa em 0 e ele vai finalizar onde? Quando z for igual a 2 menos x2 a menos y2. Só que se eu substituir isso com as coordenadas, cilíndricas, menos x ao quadrado menos y ao quadrado é menos r ao quadrado. Então, o z, ele, no máximo, vai ser 2 menos r ao quadrado, porque é isso que o z vale quando ele toca no paraboloide, certo? É a equação do paraboloide, z é igual a isso daqui, nos pontos aí do meu paraboloide, tá? Então, agora eu posso determinar essa minha integral aqui, certo? Usando o meu teorema, essa expressão aqui. Então, vamos ver. Quem é que é o fluxo de F através de S? Bem, isso aí vai ficar a integral de 0 até π sobre 2. Aí, a integral de 0 até raiz de 2. Aí, a integral de 0 até 2 menos r ao quadrado de 3 vezes x2 mais y2 mais z2. Então, vamos substituir as coordenadas aqui, certo? Também. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou ter r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado vezes seno ao quadrado de θ, juntando esses dois aqui dá r ao quadrado mais e ao quadrado. Aí vem o r, que é o jacobiano, dz, dr, dθ. Tá bom? Então, vamos fazer as contas. A gente vai ficar com a integral de 0 até π sobre 2, aí a integral de 0 até raiz de 2, e a integral de 0 até 2 menos r ao quadrado de quem? Bem, esse 3 que está aqui, eu vou escrever ele já aqui na frente, tá? E o que resta aqui dentro vai ser r ao cubo mais r vezes z ao quadrado dz, dr, dθ. Tá bom, vamos fazer primeiro aí a integral em relação à variável z. Integral de 0 até π sobre 2. Integral de 0 até raiz de 2. E aqui vai ficar o quê? A gente vai ter r ao cubo vezes z, certo? Mais r
aí eu esqueci aqui que tinha esse 3, né? Certo? Mais RZ ao cubo sobre 3, com Z igual a 0 e Z igual a 2 menos R ao quadrado. dr dθ. Certo. Então, esse 3 que está aqui, ele pode simplificar alguns desses termos, e substituindo vai ficar assim. A gente vai ter a integral de 0 até π sobre 2, integral de 0 até raiz de 2, de 3r ao cubo vezes z, então vezes 2 menos r ao quadrado, mais r vezes z ao cubo, então r vezes 2 menos r ao quadrado ao cubo, dr dθ. Tá bom. Agora, a gente vai desenvolver esse termo aqui para ficar mais fácil de a gente integrar, né? Então, quanto é que dá esse cara? 2 menos r ao quadrado ao cubo, eu vou escrever aqui embaixo e aí depois eu apago. Então, isso aí é a mesma coisa que 2 menos r ao quadrado, vezes 2 menos r ao quadrado. Ou seja, vai dar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, vezes o outro aqui novamente. Tá? Então, multiplicando agora, vai dar o quê? É 4 vezes 2 dá 8. Aí é 4, aí menos r ao quadrado, menos 4r ao quadrado vezes 2. Tá? Então, deu menos 4r ao quadrado menos 8r ao quadrado, deu menos 12r ao quadrado. Aí agora, ó, menos 4r ao quadrado vezes menos r ao quadrado dá mais 4r à quarta, mais r à quarta vezes 2. Então, deu mais 4r à quarta, mais 2r à quarta. Então, mais 6 vezes r à quarta, certo? Mais r à quarta vezes menos r ao quadrado e dá menos r à sexta. Beleza, né? Tá bom, então, substituindo isso aqui agora, a nossa expressão vai ser a seguinte. Integral de 0 até π sobre 2, vezes, aí, vezes não, né? Aí, agora, integral de 0 até raiz de 2. E o que resta aqui agora vai ser, vamos ver se cabe aqui, né? O que é que dá, que é que dá isso aqui, né? Vamos tentar escrever logo tudo de uma vez. Vai dar 6r ao cubo menos 3r à quinta. E aqui eu tenho que multiplicar esses termos que estão aqui por r, tá? Por causa desse r que tem aqui. Então, aqui vai ficar 8r, aqui vai ficar 12r ao cubo, aqui vai ficar r à quinta, e aqui fica r à sétima. Então, juntando tudo isso aí, vai ficar, certo? 8r mais 6r ao cubo, aí menos 12r ao cubo, então menos 6r ao cubo, tá? Menos 3r à quinta, mais 6r à quinta, então mais 3r à quinta, menos r à sétima, dr dθ. Como essa função que está aqui ela não depende de θ, a gente pode desmembrar em duas integrais. E aí vai ficar a integral que está em θ, que é só a integral de dθ de 0 até π sobre 2. Isso aí vai dar π sobre 2, que é o comprimento do meu intervalo de integração, vezes o resultado disso aqui, dessa integral aqui em relação a r. Aí vai dar 8r ao quadrado sobre 2, ou seja, 4r ao quadrado, menos 6r à quarta dividido por 4, que é menos 3r à quarta sobre 2, tá? Mais 3r à sexta sobre 6, que é a mesma coisa que r à sexta sobre 2,
menos r à oitava dividido por 8. Isso aí vai ser calculado em 0 e em raiz de 2. Então, isso aqui vai dar π sobre 2 vezes. Aí, vamos lá. Ó. Só importa, no caso, r certo, igual a raiz de 2. Então, a gente vai ter 4 vezes raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, fica 4 vezes 8, 2, né, que é 8. Menos, aí aqui, ó, 3 vezes raiz de 2 à quarta, que é igual a 2 ao quadrado, certo? Isso é 4. Então, fica 3 vezes 4 dá 12, sobre 2 fica 6. Aí aqui, raiz de 2 elevado a 6, que é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que é 8, dividido por 2 fica 4, certo? Menos raiz de 2 elevado a 8, que é igual a 2 elevado a 4, que é 16, dividido por 8 fica 2. Pronto. Aí deu 8 menos 6 dá 2, 2 menos 2 dá 0, mais 4 dá 4. Então, esse termo aqui todinho deu 4. Fica 4 vezes π sobre 2 dá igual a 2π. Pronto. Esse que é o resultado aí para essa primeira integral. Certo? Então, vamos para o próximo exemplo. Nesse segundo exercício, a gente tem, ó, S é a superfície de um cubo que tem vértices na origem, no ponto 1, 0 e 0, aí 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1 e 0, 1, 0 e 1, aí 0, 1 e 1, e 1, 1 e 1, de acordo com essa figura que está aqui. Aí a gente quer determinar qual que é o fluxo de F dado por x2y, aí é y2x e 4xyz, através da superfície do cubo com a normal apontando para fora, como está indicado aqui na figura, tá certo? Então, de novo, eu vou usar aí o teorema da divergência, porque se não fosse isso, eu tinha que fazer 6 integrais, uma em cada face do cubo. Tem um aqui, aí tem um atrás, aí um na frente, um em cima e um embaixo. Então, com o teorema da divergência, dá para fazer tudo de uma vez, certo? Então, primeiro, como que eu vou descrever como que é essa minha região aí? Aí fica bem simples, né? Porque é só eu dizer que o x varia de 0 a 1, o y varia de 0 a 1 e o z varia de 0 a 1 também do mesmo jeito. Então, só falta determinar aqui quem que é a divergência de f, e aí a gente já tem condições de montar a integral. Tem que derivar esse aqui com relação a x, aí dá 2xy. Derivar esse aqui com relação a y, aí dá, de novo, 2xy. E derivar esse aqui com relação a z, aí dá mais 4xy. Ou seja, isso aqui vai dar 8 vezes x vezes y. Então, vamos para o teorema. O fluxo de f através de S, que é o que a gente quer, beleza? Vai ser igual, de acordo com o teorema, a integral tripla na região que está limitada pela minha superfície, que é a parte que está dentro desse cubo, a integral tripla da divergência de f dv. Ou seja, isso aí vai dar a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, certo? De 8xy dx dy dz. Dá para a gente desmembrar essas integrais, né? Porque essa minha função aqui é um produto de uma função que depende apenas de x por uma que depende apenas de y. Então, vai ficar 8 vezes a integral de 0 a 1 de x dx, vezes a integral de 0 a 1 de y dy, vezes a integral de 0 a 1 de dz. Certo? Ou seja, isso vai dar 8 vezes x ao quadrado sobre 2, de 0 a 1, vezes y ao quadrado sobre 2, de 0 a 1, vezes essa integral aqui vai dar o comprimento do intervalo de integração, que é 1. Ou seja, deu 8 vezes aqui dá 1 meio,
Aqui dá 1 meio de novo. Então ficou 8 dividido por 4. Então dá 2. Pronto, essa é a resposta aí para esse segundo exemplo, certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora a gente quer determinar mais uma vez qual que é o fluxo de f, que agora é o campo cosseno de z mais x vezes y2, x vezes e elevado a menos z, e seno de y mais x ao quadrado vezes z, através da superfície do sólido que é limitado por um paraboloide e pelo plano z igual a 4 com orientação para fora do sólido. Então, de novo, vamos começar com um esboço. Como, mais uma vez, a gente tem um paraboloide e o eixo dele é o eixo z, vamos desenhar de forma que o eixo z fique para cima. Certo? Só que agora, esse meu paraboloide, ele é côncavo para cima. Então, a figura vai ser algo assim. Beleza? E essa parte aqui em cima é justamente o plano z igual a 4. Tá? Como que eu posso descrever esse paraboloide usando coordenadas cilíndricas, mais uma vez? Bem, a gente vai botar x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ, e z igual a z. E fazer a mesma coisa que a gente fez lá no outro exemplo. O θ ele vai variar de 0, nesse caso agora, vai de 0 até 2π, porque ele vai dar uma volta inteira em torno do eixo z. O r ele varia de 0, que são os pontos que estão aqui no eixo z, até qual é a maior distância que um ponto aí na minha superfície pode ficar do eixo z, são pontos que estão nessa circunferência aqui em cima, que é quando o z for igual a 4. Portanto, essa circunferência aqui, ela vai ter raio 2, né? Como é que eu sei que ela tem raio 2? Porque ficou x2 mais y2 igual a 2 ao quadrado. Então, no máximo, o r vale 2. É a maior distância que um ponto aqui dessa minha superfície, do meu sólido, no caso, a maior distância possível vai ser para um ponto que esteja aqui em cima, nessa circunferência, que tem raio 2. E o z, no caso, como é que ele vai variar? Agora, ele no máximo é 4, e no mínimo ele é o que ele vale nos pontos que estão no paraboloide. Então, ele começa no paraboloide e aumenta até ficar igual a 4, certo? Se eu substituir aqui o x, certo? Por isso aqui e o y por isso, a gente vai ver que z vai ser igual a r ao quadrado. Essa é a equação aí do paraboloide em coordenadas cilíndricas. No mínimo, o z vale os pontos que estão no paraboloide. Então, o z no mínimo vai ser r ao quadrado e no máximo é o valor de z nos pontos que estão nesse meu plano aqui em cima, que é z igual a 4. Então, o z fica entre r ao quadrado e 4. Certo? Então, já tenho como descrever esse paraboloide. Vamos agora calcular quem que é quem que é a divergência. A divergência de f vai ser o seguinte, eu tenho que derivar isso aqui com relação a x, aí vai dar simplesmente y2. Tenho que derivar isso aqui com relação a y, aí é 0. E tenho que derivar isso aqui com relação a z, aí dá mais x ao quadrado. Então ficou uma divergência ótima para usar coordenadas cilíndricas, já que isso aqui vai ser exatamente r ao quadrado, né? Então, pronto, como é que vai ficar a minha integral de superfície, que é o fluxo? Como é que vai ficar isso aqui? Vai ser a integral tripla em E, que é o sólido limitado aí
pela minha superfície S, já vou substituir os valores logo, tá? Então, o θ vai ficar de 0 até 2π, o R vai ficar de 0 até 2, e o Z vai ficar de R2 até 4. E aqui fica a divergência. Quanto que é a divergência em coordenadas cilíndricas? Fica R ao quadrado. Aí tem outro R aqui que é do jacobiano, e aí fica dz dr dθ. Então, antes de mais nada, vamos integrar aqui com relação a z para substituir, certo, os dois limites de integração. Vai ficar integral de 0 até 2π, integral de 0 até 2, de r ao cubo z, com z igual a r ao quadrado e z igual a 4, a dr dθ. Tá bom, aí o que é que vai ficar? A gente vai ter integral de 0 até 2π, integral de 0 até 2, de 4r ao cubo, menos r ao cubo vezes r ao quadrado, fica r à quinta, a dr dθ. Pronto, aí agora eu tenho essa minha integral aqui, onde a minha função depende apenas de r, e as duas integrais têm os limites de integração que são constantes. Então, eu posso desmembrar aqui em uma integral em θ vezes uma integral em r. Eu não poderia fazer isso aqui em cima, porque apesar de a minha função que aparece aqui depender apenas de r, mas nessa minha integral aqui o r aparece, tá? Eu só posso quebrar em um produto de integrais se eu tiver uma multiplicação de uma parte que depende só de uma variável por outra parte que depende só de outra variável e assim por diante, e os limites de integração têm que ser todos constantes, tá? Aí aqui vai ficar 4r ao cubo menos r à quinta dr. Aí essa integral aqui é elevada a 2π, certo? É o comprimento do intervalo de integração. E essa aqui vai dar a integral de 4r ao cubo, vai dar r à quarta, menos aí r à sexta sobre 6, de 0 até 2. Então vai dar 2π vezes 16 menos 2 à sexta dá 64 sobre 6. 64 sobre 6 é a mesma coisa que 32 sobre 3. Aí aqui, ó, aqui 16 é a mesma coisa que 48 sobre 3. Aí 48 menos 32 dá 16. Então ficou 2π vezes 16 terços. Portanto, vai dar 32π sobre 3. Certo? O que é a resposta aí para esse terceiro exercício. Vamos para o quarto exercício agora. Pronto. Agora a gente tem o campo F, que é x ao quadrado yz, x ao quadrado z, e y ao quadrado z ao quadrado. E a gente quer determinar qual que é o fluxo dele através da superfície S, que é definida por z igual a raiz de 4 menos x ao quadrado. Repara que o y não aparece aqui, então isso aí vai ser um cilindro. Se a gente elevasse tudo ao quadrado aqui, ficaria z2 igual a 4 menos x ao quadrado. Se jogasse esse cara aqui lá para o outro lado, aí a gente veria, né, realmente que isso aí se trata de um cilindro circular. Beleza? Mas repara que o que está acontecendo mesmo é que a gente está isolando o
o z, na hora que eu isolo aqui o z e eu tiro a raiz quadrada, fica mais ou menos a raiz do outro lado. Se eu pego a parte apenas que tem mais a raiz, então eu estou olhando apenas para a parte em que o z é maior que zero, tá? Então, ao invés de eu estar olhando aí para um cilindro circular, é, é, é metade de um cilindro circular. Vamos ver como é que o desenho aqui vai ficar nesse caso, tá? Já que o eixo do cilindro é o eixo Y, eu vou fazer o desenho de modo que o eixo Y fique apontando para cima. Eu gosto de fazer assim porque, na minha opinião, fica mais fácil de fazer o desenho. Só que aí, se o Y está aqui, o X tem que estar aqui por conta da regra da mão direita. Se eu girar a minha mão do X é, é, para o Y, o Z tem que ficar na direção do meu polegar. Então aqui é o Z. E eu quero o círculo, no caso, apenas na parte em que o Z é maior que zero. Então vai ser algo assim, tá? Vai ser algo assim. Além disso, eu quero limitar é, 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 esse meu cilindro aí por y é igual a 1. Então aqui em cima ele está limitado por y igual a 1. Aí que ficou muito feio. Agora está melhor. Aqui é 1. E também por y igual a menos 1. Então aqui embaixo ele também é limitado, certo? Quando o y vale menos 1. Então aqui o y é igual a menos 1. E pelo plano z igual a zero, que é justamente para dizer que aqui que aqui atrás a minha superfície está toda ela tá toda fechada, tá? Não tem nada aberto nela não. Então é uma superfície fechada. Então a gente pode aplicar o teorema da divergência. E como é uma superfície circular, né, a gente vai usar coordenadas cilíndricas aí mais uma vez. Então vamos dizer que o x é r cosseno de θ, que o y é r seno de θ, vai ser igual, e que o z é z. E como é que essas coisas aí vão ficar variando? Bem, primeiro vamos começar com o θ, né? O θ é a rotação aqui na horizontal, mas ela vale zero. Aliás, cuidado aqui que aqui está errado, já que o eixo é o eixo y. Então o y, que é y mesmo, certo? O x, como é que vai ficar? E o z, né? Bem, o z, ele está na posição que usualmente é o x. Então o z que fica com o r cosseno de θ. E o x aqui, ele fica com o r seno de θ. É como que essas coisas aí agora sim vão variar. O θ é a rotação, certo? A partir daqui, no sentido anti-horário, quando a gente olha de cima. Então, ele vale zero aqui. Aqui ele vale menos π sobre 2. E aqui ele vale mais π sobre 2. Então, o θ ele varia de menos π sobre 2 até π sobre 2. Beleza? Já o R varia de 0 até o raio desse círculo aqui, que é 1. Então a gente tem 0, que é 2, desculpa, tá? É 2, é de acordo com isso daqui. Então o R varia de 0 a 2 e o Y varia de menos 1 a 1. Beleza. Então, quem é que é a divergência do campo? Deriva esse aqui com relação a x, dá 2xyz. Deriva esse aqui com relação a y, aí dá 0. E deriva esse aqui com relação a z, aí dá mais 2y ao quadrado vezes z. Certo? Beleza. Então, vamos montar a integral. A integral que a gente quer
que é o fluxo de F através de S, vai ser igual à integral tripla. Aí como é que vai ficar, né? Θ vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. R vai de 0 até 2. E Y vai de menos 1 a 1. E substitui aqui o x, o y e o z pelo x, y e z aqui da mudança de coordenadas que a gente fez. Então vai ficar duas vezes o x, então r seno de θ, vezes y vezes o z, r cosseno de θ, mais 2, aí o y, que é y mesmo ao quadrado, vezes o z, que é r cosseno de θ, r dy dr d θ. Beleza, então vamos iniciar aí fazendo, antes de mais nada, é uma organização, certo? Para a gente ver direitinho o que é que a gente vai ter que integrar. Então vai ficar a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, integral de 0 a 2, e integral de menos 1 a 1. Aí aqui vai ficar, ó, 2, r vezes r com esse outro r aqui fica r ao cubo, seno de θ cosseno de θ. Ou, né, lembra que seno de 2 vezes θ é 2 seno de θ cosseno de θ. Então, seno de θ cosseno de θ que aparece aqui, com esse 2 que já tinha aqui, a gente pode já melhorar essa expressão. Tira esse 2 e tira esses dois caras daqui, vai ficar simplesmente seno de 2 θ, aqui, que aí a gente já adianta. E ainda tinha mais esse y aqui multiplicando. Pronto, e aqui? Aqui vai ficar mais 2y2 vezes r ao quadrado cosseno de θ dy dr dθ. Tá, então temos que começar integrando em relação a y. Como é que vai ficar? Integral de menos π sobre 2 até π sobre 2. Integral de 0 a 2. E aqui vai ficar r ao cubo seno de 2θ vezes y ao quadrado sobre 2, mais 2y ao cubo sobre 3, r ao quadrado cosseno de θ, com y igual a menos 1 e y igual a 1, dr dθ. Beleza? Certo, então substituindo, já vou apagar aqui, certo? Que a gente já usou isso. Então vai ficar integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, integral de 0 a 2. Aí o que é que vai ficar agora? Aqui eu vou ter, ó, 1 ao quadrado, certo? Menos 1 ao quadrado. Ou seja, essa parte aqui, ó, vai se anular. Aqui dá 0, certo? Mas e aqui? Aqui vai dar 1 ao cubo menos 1 ao cubo. Ou seja, aqui vai dar 2, né? Beleza. Esse negócio aqui deu 2. Então, 2 com esse outro 2 que tem aqui, com esse 3 que tem aqui embaixo, fica 4 terços de R2 cosseno de θ dr dθ. Aí agora, mais uma vez, vamos desmembrar isso aqui em duas integrais, né? Então, vamos ficar com 4 terços vezes a integral de 0 a 2 de r ao quadrado dr, vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 de cosseno de θ de θ. Tá, então, ficamos com 4 terços vezes r ao cubo sobre 3,
de 0 a 2 vezes seno de θ em menos π sobre 2 e em mais π sobre 2. Então aqui vai dar 8, né? Fica 8 vezes 4, daria 32 a sobre 9. Então 32 nonos aqui. Vezes quem? Como é que vai ficar aqui? Seno de π sobre 2 é 1, menos o seno de menos π sobre 2, que é menos 1. Ou seja, aqui deu 2. Resultado, 64 sobre 9. Tá? Esse é o resultado para o exemplo 4. Beleza, né? Vamos agora para o exercício 5. Agora, considere f de xyz igual a z vezes arco tangente de y ao quadrado, z ao cubo vezes ln de x ao quadrado mais 1 e z. E seja, certo, ômega, a região do espaço que é delimitada superiormente pelo paraboloide z igual a 2 menos x2 menos y2, bem parecido com algo que a gente já fez, e inferiormente agora pelo plano z igual a 1. Tá? Então, o que a gente tem agora é algo assim. A gente tem aqui em cima o vértice em 2, e a gente quer só a parte que está acima do plano z igual a 1. Então, vai dar algo assim, tá? Aqui é 1. Pronto. Calcule o fluxo de F através da fronteira do sólido ômega em relação à normal que aponta para fora de ômega. Aqui está tudo implícito, mas o teorema da divergência só vale se a orientação estiver para fora, certo? Se ela estiver para dentro, aí a gente tem que mudar o sinal da integral tripla, tá certo? Beleza. Então, bem, a gente já sabe como que a gente faz aqui para parametrizar, né? Aqui é o z, aqui é o x, aqui é o y. A gente vai usar mais uma vez coordenadas cilíndricas. Vamos botar x igual a r cosseno de θ, y igual a r seno de θ e z igual a z. Dessa vez agora, a gente ainda vai ter o θ variando de 0 até 2π. O r, ele varia de 0, que são os pontos que estão aqui no eixo do meu paraboloide, e no máximo, a maior distância possível aqui até o eixo é para pontos que estão nessa circunferência aqui. Ó. Quando o z for igual a 1, aí se a gente ajeita aqui, vai ficar x2, aí mais y2 igual a 1. Então, essa circunferência aqui, ela tem raio igual a 1. A maior distância possível até o eixo é 1, então, que é o raio para essa circunferência aqui de baixo. Tá, e o z? O z ele vai iniciar aqui embaixo, que é em 1, né? E ele sobe até bater no paraboloide. Lá no paraboloide, como é que fica? Fica z igual a 2 e substituindo as coordenadas, vai ficar 2 menos r ao quadrado. Então, a variação do z ele vai de 1, certo? Até 2 menos r ao quadrado. Então, a gente já tem aí a descrição da nossa região espacial. Como é que fica a divergência agora? Derivo esse aqui com relação a x, dá 0. Derivo esse aqui com relação a y, dá 0. Derivo esse aqui com relação a z, aí dá 1. Tá? Pronto. Então, quando a gente olhar aqui para essa integral, que é o fluxo, integral de superfície de f, certo? O teorema diz o seguinte: a gente vai ter a integral aqui de 0 até 2π, integral de 0 a 1, integral de 1 até 2 menos r ao quadrado, certo? E mais o quê? Como é que vai ficar, né? 1, aí r, dz, dr, dθ. Tá?
Então vamos lá, tem que começar fazendo a integral com relação a z. Então a gente vai ter integral de 0 até, até 2π, integral de 0 a 1, aí rz, certo? 1 até 2 menos r2, dr d θ. Ou seja, vai dar integral de 0 até 2π, integral de 0 a 1, aí fica r vezes isso, aí menos isso aqui. Então, r vezes 1 menos r2, dr dθ. Igual ao seguinte, a gente vai ter a integral de 0 até 2π, integral de 0 a 1, e aí aqui dentro, r menos r ao cubo, dr θ. Agora vamos desmembrar mais uma vez em duas integrais. Né? Fica a integral em θ, que vai dar o comprimento do intervalo de integração, vezes a integral da outra parte aí, que vai dar r ao quadrado sobre 2, menos r à quarta sobre 4 de 0 a 1. Tá? Então deu 2π que multiplica 1 meio menos 1 quarto. 1 meio, mesma coisa que 2 quartos, 2 quartos menos 1 quarto dá 1 quarto. Então ficou 2π vezes 1 quarto, que é π sobre 2. Certo? Resposta para o exercício 5. Vamos para o exercício 6 agora. Agora, seja S a fronteira da região que é descrita dessa forma aqui, ó, são os pontos do espaço tais que x2 mais y2 é menor ou igual a 1, então são pontos que estão dentro de um cilindro circular de raio 1, x maior ou igual a 0, y maior ou igual a 0 e z entre 0 e 2. Então, se a gente fizer o esboço, vamos desenhar aqui esse cilindro, é bem parecido com a outra questão que a gente já fez, só que agora o eixo z que vai ficar para cima, porque é o eixo desse meu cilindro aqui, né? A gente quer o z variando de 0 a 2, o x tem que ser maior ou igual a 0 e o y também. Então vai ficar só esse pedacinho aqui. Certo? Essa é a nossa região. Tá? Como que eu vou descrevê-la? Mais uma vez com coordenadas cilíndricas. X é r cosseno de θ, y é r seno de θ, z igual a z. Tá? Como é que fica a variação do θ? Ele vai de 0 até π sobre 2. Certo? Aí o R ele varia de 0 até o raio do cilindro, que é 1. Certo? E o Z vai de 0 até aqui em cima, onde ele vale 2. Certo? Tá. Quem que é a divergência de F? A divergência a gente tem que derivar isso aqui com relação a x, certo? Aí dá 2x seno de 2y. Aí derivei isso aqui com relação a y. Então, vai dar x vezes z ao cubo, se derivar em relação a y. Aí vai dar igual a 0. Mais x cosseno de 2y. Derivando em relação a y, fica menos 2x seno de 2y. Já vai cancelar com o que tinha aqui na frente. E aqui eu tenho que derivar em relação a z. Então vai dar mais, aqui dá 0, aqui vai dar mais 2x ao quadrado vezes z, mais aqui agora derivando também em relação a z, fica 2y2 vezes z. Botando 2z em evidência, fica 2z vezes x2 mais y2. Tá? Pronto, maravilha. Então, vamos montar a nossa integral. O fluxo de f vai ser a integral de 0 até π sobre 2
a integral de 0 até 1, a integral de 0 até 2, disso aqui substituindo pelas coordenadas cilíndricas. Então fica 2e, aqui vai dar r ao quadrado, aí o r do jacobiano, dz dr de θ. Então aqui já dá para a gente desmembrar em três integrais, né? Porque todos os limites de integração são constantes e tem uma função que depende de z vezes uma função que depende de r e o θ nem aparece. Então vai dar, vai ter esse 2 aqui, aí vezes a integral de 0 até π sobre 2 de dθ, vezes a integral de 0 até 1 de r ao cubo dr, vezes a integral de 0 até 2 de z dz. Pronto, vamos lá então. Isso aqui vai dar 2 que multiplica. Essa integral aqui é o comprimento do intervalo de integração, que é π sobre 2. Essa aqui vai dar r a quarta sobre 4, de 0 a 1, vezes a integral dessa aqui vai dar z ao quadrado sobre 2, de 0 a 2. Então vai cancelar isso com esse, ficou π, aí aqui ficou 1 quarto, e aqui ficou 2 ao quadrado, dividido por 2, dá 2. Ou seja, dá π sobre 2. Certo? Essa é a resposta para esse exemplo. Vamos para o próximo exemplo agora. Nesse exemplo agora a gente tem, seja V uma região que é fechada e limitada do espaço, cuja fronteira é a união de duas superfícies S1 e S2, orientadas com vetor normal que é exterior à região V. Então não tem nenhuma informação aí a princípio sobre quem são essas superfícies. Aí calcule qual é o fluxo de F através de S2 apenas, onde F é esse campo aqui, faltou o Z aqui, tá? 2x mais y2 vezes a 3e menos cosseno de y2 mais e2, x e2 mais ln de 1 mais x2 e 4 menos e. Sabendo que S1 é uma porção do plano Z igual a 0, com 6 unidades de área, que S2 está abaixo do plano Z igual a 0 e que V tem 20 unidades de volume. Vamos fazer, certo, um esboço aqui então. A gente tem, essencialmente, alguma coisa que está dentro do plano Z igual a 0, que é a S1 aqui. A outra parte está abaixo disso, eu não sei como é que é, vou fazer um desenho qualquer aqui, tá? Então, essa aqui, que é esse 2, certo? E V é a região que é limitada aí pelas duas superfícies. V é a parte que está aqui dentro, beleza? Então, se eu quiser usar o teorema da divergência, né, eu tenho que orientar com um vetor que aponte para fora, como a questão aqui está dizendo. Então, aqui tem que ficar um normal que aponte para cima, enquanto aqui tem que ficar uma normal que aponte para baixo. Tá? Beleza. A gente quer apenas a integral, certo? A gente quer apenas saber qual é o fluxo em S2. Então, a gente vai olhar para S, que é a união de S1 e S2, que é justamente a fronteira de V, e vai montar a integral em S de duas maneiras. Certo? Uma maneira é como a soma das duas integrais aqui. O fluxo em S é a soma do fluxo em S1, certo? Mais o fluxo em S2. O que a gente está querendo calcular é exatamente quem é o fluxo
em S2. Então, a gente quer saber quanto que vale essa integral aqui. Isso é a mesma coisa que o fluxo em S. E, por outro lado, de acordo com o teorema da divergência, isso aqui é igual à integral tripla na região que é limitada por S, que é esse V aqui, tá? Certo? Da divergência de f dv. Certo? Então, a gente tem que determinar certo? Essa integral aqui, determinar quanto que é essa integral aqui, e depois a gente isola essa. Aí a gente pode determinar quanto que vale essa integral aqui, que é a que a gente está querendo calcular. Então, vamos começar aqui com a integral tripla. Quem que é a divergência? A divergência de f vai ser, ó, eu tenho que derivar isso aqui com relação a x, então aqui dá 2, aqui dá 0, aqui dá 0. Derivou esse aqui com relação a y, então aqui dá 0 e aqui também é 0. E derivou esse aqui com relação a z, dá menos 1. Beleza? Ou seja, a divergência é 1. Ou seja, a integral do lado de cá é a integral tripla de dv. Vai dar o volume da região V, que vale, de acordo com o enunciado, vale 20 unidades de volume. Então, eu já determinei quanto que vale o lado direito. Falta determinar agora quanto que vale essa integral aqui. Aí eu vou fazer pela definição. Como é que eu faço para calcular essa minha integral aqui? Ó? A integral em S1 de f ds, ela pode ser vista da seguinte forma. É a integral em S1 de f, aí faz o produto escalar com o vetor normal, certo? Unitário, e aí multiplica pelo elemento de área, que é aquele que a gente já tinha visto antes, que é a raiz quadrada, né, de EG menos f ao quadrado, ou que é o módulo do produto vetorial de Rx e Ry, certo? Ru e Rv, certo? Os dois vetores derivados da parametrização. Só que quem é que é um vetor normal aí unitário, né? Lembra que S1 aqui faz parte do plano Z igual a 0. Quem que é um vetor normal ao plano Z igual a 0? É um vetor que aponte para para cima. Z igual a 0 é esse aqui, ó. É esse plano que está aqui. Então, qualquer vetor que aponte para cima, que tenha z positivo e o x e o y iguais a 0, é um vetor normal com a orientação que a gente quer. Só que a gente quer aqui o normal que seja unitário. Então, esse n aqui que a gente vai usar vai ser o vetor 0, 0 e 1. Beleza? Então, ó, a gente tem que substituir agora aqui, certo? O x, o y e o z do campo pelo x, o y e o z da superfície. Repara que aqui, como o z é 0, onde tiver o z aqui, eu vou substituir por 0. E como eu vou fazer esse produto escalar aqui, que é por 0, 0 e 1, eu não preciso me preocupar com nada que está aqui, porque vai multiplicar por 0, nem com nada que está aqui, porque também vai multiplicar por 0. Só tenho que me preocupar com esse termo aqui. E ainda mais, o z aqui vale 0, porque eu estou olhando apenas nessa minha superfície de cá. Então, a única coisa que eu vou olhar vai ser 4 aí menos 0 vezes o 1 daqui. Então, vai ficar 4 ds. Ou seja, isso aqui dá 4 vezes a área de S1. Que o enunciado disse quanto que vale, né? A área de S1 é 6. Ou seja, essa integral aí vai dar igual a 24. Então, agora a gente vai finalizar. Quanto que vai dar o fluxo na parte que a gente quer, que é em S2, a integral aqui de superfície de f ds vai dar o 20 que tem aqui,
e joga esse 24 que a gente achou aqui lá para o outro lado. Então fica 20 menos 20 e é, é 4 dá menos 4. Essa é a resposta. Tá? Vamos para mais um exemplo agora. Bem, agora, seja W uma região que é fechada e limitada do espaço, novamente, que nem lá no exemplo anterior, que tem como fronteira a união de duas superfícies, S1 e S2, ambas orientadas com vetor normal que seja exterior a W. Então, vamos determinar agora quem que é o fluxo de F através de S2, onde F é esse campo aqui, sabendo que S1 é uma parte do plano 2y mais e igual a 1, com 5 unidades de área, e que W tem 30 unidades de volume. Então agora a gente tem uma parte desse plano, que é um plano inclinado, não sei como é que é, vou desenhar assim, e a gente não sabe se a outra parte, né, se S2 está em cima ou embaixo disso. A gente vai ver que não importa, tá? Vamos fazer a conta como se ela estivesse em cima e depois a gente vê que não importa. Tá? Então, essa aqui é que seria a S1, essa aqui é que seria a S2, que é a parte que a gente quer, e W é a região que está limitada pelas duas. Tá bom? Desse jeito que está aí, a normal em S1 ela tem que apontar para baixo, certo? E a normal em S2 tem que apontar para tem que apontar para cima. Beleza, né? Tá certo. Então, primeiramente, a gente vai seguir o mesmo raciocínio lá do exemplo que a gente acabou de resolver. O fluxo em S1 mais o fluxo em S2 vai dar igual a integral tripla do divergente. Beleza? Então vamos iniciar aqui determinando qual que é o valor do divergente. Vamos fazer isso aqui para liberar espaço. A divergência de f vai ser, tem que derivar esse aqui com relação a x, dá 0. Derivar esse aqui com relação a y, aí dá 1. E derivar esse aqui com relação a z, aí dá 0 mais uma vez. Então isso aqui é 1. Portanto, essa parte aqui dá o volume de W, que está dizendo aqui no enunciado que é igual a 30. Aí agora, essa parte aqui, ó, a gente tem que olhar para esse vetor normal daqui, da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior. Vai ficar a integral em S1 de f, produto escalar com n, e multiplica isso aí com o vetor, com o elemento de área. Então, quem é que é esse n aqui? Um vetor normal unitário a S1. Quem é que seria isso? Bem, se eu já tenho a equação do meu plano, eu já sei que um vetor normal seria 0, 2 e 1. Então, um vetor normal unitário seria 0, 2 e 1 sobre a norma dele, que é a raiz de 5. Então, vai ficar o seguinte. Ó. A integral em S1. Repara que a primeira componente aqui é 0. Então, não me importa a parte que tiver aqui. Vai ficar alguma coisa, aí y, e aqui ficaria menos 2y, certo? Produto escalar com, repara que aqui o vetor normal está apontando para baixo, né? Então, esse aqui aponta para cima, porque o z dele ele é positivo. Então, aqui eu vou ter que botar 0, menos 2 e menos 1. Mas por que é isso, né? Isso é porque eu fiz o desenho de forma que S2 estivesse acima de S1, certo? Então, por isso que a normal aqui fica para baixo. Mas se eu tivesse feito o desenho com S2 abaixo de S1, aí a normal aqui, ela ia ficar para cima, tá certo? Aqui em S1 a normal seria para cima, e aqui ficaria 0
aí 2 em 1, mas vamos ver que isso não vai fazer diferença, porque vai dar 0 de qualquer maneira. Tá? Então vai ficar, ó, integral em S1, aí fica essa coisa aqui vezes 0, que não me interessa, aí mais y vezes menos 2, dá menos 2y, mais menos 2y vezes menos 1, dá mais 2y. Ou seja, deu 0 de qualquer forma. Não importa se fosse para cima ou se fosse para baixo, só ia mudar qual era o sinal aqui, mas é 0, então dá no mesmo. Então isso aqui dá 0. Daí a gente vai concluir então que essa minha integral aqui, daí a gente vai concluir que essa integral aqui, que é a que a gente quer, vale quanto? Vale 30. E essa é a resposta, certo? Vamos para o próximo exemplo. Agora a gente tem esse campo aqui, 1 sobre x2 mais y2 mais z2 é elevado a 3 meios vezes xyz. E a gente quer calcular o fluxo de F através de uma esfera SA com centro na origem e com raio A maior que zero, com vetor normal apontando para fora. Então aí não dá para usar o teorema da divergência, porque o campo tem um ponto que é a origem, né, em que ele não está definido. E esse ponto está dentro da superfície. Então não dá para a gente aplicar o teorema da divergência aqui diretamente. A gente vai ter que fazer pela definição. Esse exemplo tem uma forma que é bem trabalhosa de se fazer, que é usando a parametrização e tal. Outra forma é a gente tentar olhar direitinho quem que é um vetor normal a uma superfície esférica. Bem, isso vale da mesma forma se fosse uma circunferência, tá? Se a gente tem aqui o centro e a gente olha para esse ponto aqui, a gente sempre sabe que o raio é perpendicular à reta tangente que passa aqui por esse ponto. Se fosse em uma esfera, ia ficar agora que o raio ele é perpendicular ao plano tangente que passa aqui por esse ponto. Ou seja, se o raio é perpendicular ao plano tangente, então é o vetor que liga o centro até o ponto é um vetor normal. Então, digamos aqui que o centro, aí no caso é a origem, né? E que esse ponto que está aqui em cima é um ponto XYZ. Então, isso está dizendo a gente o quê? Quem que é um vetor normal à superfície esférica no ponto de coordenadas XYZ? Seria XYZ. Só que não é um vetor normal unitário, porque o raio que a gente tem aqui é A. Então, um vetor normal e unitário aqui seria XYZ dividido pelo raio da esfera aí, da superfície esférica, que é A. Então, como é que vai ficar, nesse caso, o fluxo, tá? A gente tem que substituir isso aqui, ó, pelos pontos da superfície esférica. Então, x2 mais y2 mais z2 dá A2. A ao quadrado é elevado a 3 meios dá A ao cubo. Então, fica 1 sobre A ao cubo vezes o xyz que já tinha aqui. Aí eu vou fazer produto escalar, certo? Com o vetor normal unitário. Então fica xyz dividido por A ds. O que é que eu estou fazendo? Né? A mesma coisa dos outros exemplos. O fluxo é a integral em S de F, produto escalar com o vetor normal unitário ds. Certo? F nos pontos apenas da superfície. Por isso que eu substituí aqui, ó, tudo isso aqui por A ao quadrado, né? E o vetor normal unitário é esse aqui. Então, 1 sobre A ao cubo com esse A de cá vai ficar 1 sobre A quarta aqui embaixo. Aí é integral em SA. Se fizer esse meu produto escalar aqui, fica x2 mais y2 mais z2 ds. Isso aqui é A ao quadrado.
simplifico o A2 daqui com A4 que está aqui embaixo, fica 1 sobre ao quadrado vezes a integral em SA de ds. Só que essa minha integral aqui, que é ds, tá? Desculpa. Então, só que essa integral aqui é a área de SA. Então, vai dar 1 sobre A ao quadrado vezes a área de uma superfície esférica de raio A. Ou seja, dá 4π vezes o raio ao quadrado. Simplifico A2 com A2, resposta 4π. Beleza? Bem simples se fizer desse jeito. Se fizer com a parametrização, vai dar umas contas enormes. Tá bom? Vamos agora para o último exemplo de hoje. Agora vamos determinar qual que é o fluxo desse meu campo aqui através da superfície que é limitada por um cilindro e por dois planos. Então, o cilindro ele tem eixo Z e os planos são Z igual a 0 e Z igual a 2. Então, vai ser um cilindro bem bonitinho aqui, tá? Ele vai daqui de baixo até aqui em cima. Aqui é 0 no Z, aqui é 2, certo? A e no Z. A gente vai usar de novo coordenadas cilíndricas. Como é que fica o meu divergente? Divergente de F vai ser, derivo esse aqui com relação a x, dá 3x2, mais derivo esse aqui com relação a y, dá mais 3y2, mais derivo esse aqui com relação a z, dá mais 2 vezes z. 2 vezes z. Certo? Então vamos montar a nossa integral. O fluxo em S vai ficar, de acordo com o teorema da divergência. Agora eu posso usá-lo de novo, por quê? Porque é uma superfície que é fechada. Aí vai ficar a integral tripla. Já vamos botar logo com as coordenadas cilíndricas. O θ vai ficar de 0 até 2π. O R de 0 até o raio desse cilindro aí, que é 3. E o Z de 0 até 2. Como é que vai ficar aqui? Se eu substituir o x por r cosseno de θ e o y por r seno de θ, se eu levar os dois aí ao quadrado, vai ficar 3r ao quadrado, né? Mais 2e. Aí ainda tem o r do jacobiano, dz, dr, dθ. Vamos simplificar. 3 integrais, uma de 0 até 2π, uma de 0 até 3 e uma de 0 até 2, de 3r ao cubo mais 2rz. Aí fica aqui dz, dr, dθ. Então vamos começar fazendo a integral na variável z, certo? Vai ficar a integral de 0 até 2π, integral de 0 até 3, aí aqui vai ficar 3r ao cubo vezes z, mais r vezes z ao quadrado, com z igual a 0 e z igual a 2, dr dθ. Vamos lá, então substituindo aí o z por 2, vai dar a integral de 0 até 2π, integral de 0 até 3, e aí vai dar 3 vezes 2, 6r ao cubo, mais r vezes 2 ao quadrado. Então, mais 4r dr dθ. Aí, agora sim, a gente tem a integral da função aqui, que só depende de r. Vamos desmembrar em duas integrais. Vai ficar a integral de 0 até 2π de dθ. Isso dá o comprimento do intervalo de integração, que é 2π, vezes a outra integral aqui, certo? Dessa parte aqui, ó, com relação a r, que vai dar 6r a quarta sobre 4, mais 4r ao quadrado sobre 2, de 0 até 3. Beleza? Então fica 2π vezes 3 meios, vezes 3 a quarta, que é 81, certo? Mais 2 vezes 3 ao quadrado, que é 9. Isso aqui é um 2, tá? 2 vezes 9.
Então vai dar para simplificar que esse 2 com esse 2 que está aqui embaixo fica π, que multiplica 3 vezes 81 dá 243, certo? E aqui, ó, esse 2 aqui também multiplicou com esse 2, ficou 4 vezes 9 dá 36. Então, juntando aí, ficou 279 π. Pronto. E essa é a resposta aí para esse último exercício da aula de hoje. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula.